Hello! Hoje a nossa aula vai ser como segundo ano. Aula com a Teacher Camila, de língua inglesa, certo? Então, hoje nós vamos ver sobre a Quant and Colors, ou seja, as quantidades e as cores. Para isso, a gente vai precisar conhecer tanto os numbers quanto algumas colors em inglês, certo? Agora, vamos lá? Hoje nós vamos ver os numbers aqui de 1 a 10, para que a gente comece devagarzinho até aprender. Vamos ver aqui, ó. O primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós vimos os números de 1 a 10 em inglês, certo? Aqui na imagem nós vamos ter todos eles. Ao lado vai ter o nome do número em inglês de azul, como escreve. E de vermelhinho aí vai estar dizendo como pronunciar, como falar esse nome do número em inglês que está azulzinho, certo? Revendo alguns numbers em inglês, certo? Nós também vamos ver algumas colors, pink, red, orange, green, blue, black, brown, white, gray. Várias cores, né? Vamos ver separadamente. Eu tenho aqui, ó, yellow, amarelo, blue, azul, white, branco, gray, cinza, brown, marrom, black, preto, pink, rosa, purple, roxo, green, verde, red, vermelho. Prestem bastante atenção, eu não leio red, eu leio red. Esse R mais, ó, red, certo? A palavra orange, que vai ser laranja, eu não leio orange, eu leio orange. Veja, orange. E golden, que vai ser dourado. Golden, ok? Então, vimos os numbers, vimos as colors. Agora vamos ver perguntas que pergunta quant, a quantidade, certo? E que automaticamente podemos dizer a cor daquilo. Vamos lá. E aí essa pergunta ela pode começar com essa expressão, how many. Tá vendo aí essa expressão vermelha em cima? How many. Que how many em inglês quer dizer quantos, quantas, quanto ou quanta. Pode ser tanto no singular quanto no plural. Depende de como você vai fazer a pergunta. E aí eu tenho a primeira pergunta, ó. How many notebooks do you have? How many notebooks? Nós já estudamos o que é notebook. E sabemos que how many é quanto, quantas, não é isso? Então, quando eu digo how many notebooks, quantos notebooks, quantos cadernos do you have? You quer dizer você. Have vai ser o verbo ter. Então, quando eu digo do you have, você tem. Então, a pergunta completa vai ficar: quantos cadernos você tem? E aí, eu tenho aqui uma imagem com alguns notebooks. E aí, eu posso contar, ó. Vê só aqui, ó. 1, 2, 3. 3 notebooks. Eu já sei que eu tenho 3 notebooks. E quais são as colors desses notebooks?
green, não é verdade? Que quer dizer verde. Então, eu já sei o que eu tenho. 3 notebooks. E eu sei que eu tenho 3 notebooks greens. Mas como é que eu respondo essa pergunta? Primeiro, ele perguntou quantos notebooks você tem. Então, você vai dizer I have, que é essa primeira parte aqui, ó. I have, que quer dizer eu, have, ter. I have, eu tenho 3 green notebooks. Então, eu tenho 3 green notebooks. Eu tenho 3 notebooks verdes, 3 cadernos verdes, certo? Nesse caso aqui, tem que prestar bastante atenção. Por quê? A cor green, no inglês, ela veio antes da palavra caderno. Green notebooks. Porque no inglês a gente vai inverter a ordem. Se no português eu digo caderno verde, no inglês eu vou dizer green notebook. Por quê? Porque no inglês, primeiro eu coloco a característica do que eu estou falando e depois eu coloco sobre o que eu estou falando. Então, ó, qual é a característica do caderno? Ele é verde. Então, primeiro green. E o que é verde? O caderno. Então, aí eu coloco notebook. Green notebook. Certo? Então, primeiro vai ser a característica. Depois vai ser aquilo de que eu estou dizendo a característica. Certo? Na segunda questão, tá perguntando também outra coisa. How many school bags do you have? How many school bags? How many, quantos ou quantas? School bag vai ser aqui bolsa. Então, quantas bolsas do you have você tem? Então, eu olho aqui a imagem e eu vejo que eu tenho one school bag. Qual é a color dessa school bag? Purple, roxa. Então, ela vai ser uma one purple school bag. E como é que eu respondo? Eu começo com I have, eu tenho, one purple school bag. Eu tenho uma bolsa roxa. Certo? Então, essa pergunta aqui é com how many, que eu tô perguntando, quando eu falo how many, eu pergunto quanto, quanta, quantos ou quantas. Aqui, ó, how many glues do you have? Glues, já sei que é cola. Primeiro eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 school bags. Glues, na verdade. 6 glues. Então, eu vou dizer I have 6 white glues. White é o quê? Branco. Então, eu tenho 6 colas brancas. Ok? E também posso perguntar de outra forma para dizer só a cor, a color. Por exemplo, eu tenho aqui aquela pergunta que vocês já conhecem. What is it? O que é isto? Eu olho e digo, it is a green bird. Isto é um quadro verde. Então, a palavra bird vai ser quadro, nesse caso aí, certo? Aquele quadro que fica na classroom, na sala de aula. E nós vamos ter essas duas pages para respondermos no momento do Zoom, certo? Que vai ser as pages 32 e 34. Então, essas serão as páginas para a nossa atividade pelo Zoom, ok? Então, ó, eu vou mostrar mais ou menos como é que ela funciona. Na página 32... aqui ele vai trabalhar a questão do how many, que foi o que nós estudamos, certo? Que aqui vai estar fazendo algumas perguntas pessoais sobre os seus school objects, sobre os seus materiais escolares. Na letra A, vai estar perguntando how many books do you have? Então, quantos livros você tem? Na letra B, how many pencils do you have? Então, quantos lápis você tem?
Na letra C, how many erasers do you have? Então, quantas borrachas você tem? Na letra D, how many glues do you have? Quantas colas você tem? Na letra E, how many rulers do you have? Quantas réguas você tem? E na letra F, how many notebooks do you have? Ou seja, quantos cadernos você tem? Na página 34, que é essa daqui, nós vamos ter uma frase ao lado de cada imagem. E essa frase, ela vai estar dizendo a cor que você deve pintar o desenho ao lado, em inglês. Na primeira frase está dizendo, ó, it is a green bird, ou seja, isto é um quadro verde. Se isto é um quadro verde, então você vem e pinta o quadro de green, de verde. Na frase de número 3, it's a blue book. Então, você vai pintar aí, ó, o book de azul. Depois, ele diz aqui, ó, na frase de número 4, it's an orange notebook. Ou seja, isto é um caderno laranja. E aí, você vai pintar dessa cor. E na frase de número 5, tá dizendo aqui, ó, it's a brown pencil case. Isto é um estojo marrom. E aí você vai pintar de brown, marrom. Ok? Então, por hoje é só. Bye, bye!